Eu quero dar continuidade, então, a uma série de palavras que eu estou ministrando dentro da temática de escatologia. Tomei coragem de começar a fazer isso, porque honestamente, né? Falei com o Carlos, cadê o Carlos? Tá aí, né, Carlos? Tomei coragem de começar uma série de mensagens com essa temática e sempre evitava, porque é um tema, honestamente, eu não me especializei em escatologia e passei a estudar recentemente, então estou me debruçando um pouco mais em cima dessas temáticas. Falei com o Vanderlei também sobre isso, né, Vanderlei? O Vanderlei está compartilhando um material muito interessante, né, de um escatologista bem interessante. Gostei muito de ver esse material. Então eu estou pesquisando e estou começando bem light, né, falando sobre os textos de Tessalonicenses, de Paulo, como é que Paulo vai desenvolvendo toda essa temática. Como eu disse domingo passado, é um tema muito, muito denso, muito extenso, né? Não é só as posições que eu mencionei ontem. Falar de escatologia, a gente levaria muito tempo, anos até, para entrar em todas as temáticas de escatologia. Passa pela morte, pelo período de transição, passa pela escatologia dentro da Torá, dentro dos leis, dos profetas, os históricos, os salmos. Você tem um estudo específico de escatologia, você pode fazer escatologia dentro dos evangelhos, a escatologia de Jesus, então é um trabalho específico. A escatologia em Atos, a escatologia nas epístolas paulinas, a escatologia nas epístolas de João e a escatologia dentro de Apocalipse mesmo, né? Aí é um estudo denso também, que levaria bastante tempo. Evidentemente, você compreende que do púlpito eu não consigo caminhar por tudo isso, e honestamente eu nem tenho condições de fazer isso. Teria que continuar estudando e alguns anos caminhar por toda essa temática, mas você está convidado a procurar a gente, a procurar os teus líderes e em busca de material escatológico, se você quer conhecer um pouco mais a respeito dessa temática. Tem vários livros que eu posso recomendar a você a ler. Não são livros de biografias, é diferente, a literatura é diferente, é um livro que é de estudo, é de exposição, é livro com muitos termos técnicos que você acaba aprendendo. Não é nada difícil, você pode compreender sim. Então, se você quiser aprofundar mais nessa temática, procura a liderança que a gente vai recomendando material para você. Enquanto isso, eu vou caminhar por alguns textos para ajudar a gente a ficar atento, esperto com relação ao tempo que nós estamos passando, a geração, o tempo que nós temos. E nós todos entendemos, pastores em geral, o povo de Deus em geral, o nosso espírito está numa certa latência diante da realidade e da iminência da segunda vinda de Jesus. Parece que tem algo pulsando dentro de nós, avisando a gente dessa proximidade. Então, a minha intenção em entrar nesse assunto é que o Espírito Santo nos inspire, nos ajude, nos fortaleça e nos alerte para que tipo de cristianismo devemos exercer no tempo do fim, que tipo de crente eu tenho que ser no tempo do fim, que tipo de marido, esposa, familiar, ministro eu preciso ser nesse tempo, como a nossa fé tem que ser bombada, como nós temos que ficar alerta contra os enganos, porque em 2 Tessalonicenses, eu vou passar por 2 Tessalonicenses, Paulo deixa muito claro que o espírito do anticristo, que vai exercer um pouco mais de força nesse tempo, será um espírito de mentira e engano. Então, nesses últimos dias, a mentira e o engano, o falso, parece que tomar conta de todas as camadas da sociedade, vai tomar conta de quase todos os canais de comunicação, ok? Tudo parece, mas não é. A verdade é o que está por trás. Então, é o que não está sendo propagado, não está sendo ensinado ou comunicado. Tudo nesse tempo que será comunicado, será ferramentas de manipulação, e para enganar as pessoas, porque o espírito da mentira e do engano vai estar permeando
governos, vai estar permeando toda a comunicação, vai estar permeando a sociedade de forma geral, mas isso por conta dessa presença maligna. E hoje isso já está acontecendo, né? O que parece entretenimento não é, qual é a palavra que eu usei outro dia para... puxa vida, espera aí. O que parece entretenimento nos filmes, por exemplo, é programação mental. O que parece que é entretenimento, quando você acessa filmes da Netflix, da Disney, da Prime e de qualquer outra plataforma de streams, de vídeos, de filmes, entenda, isso, ali não tem entretenimento. Posso falar isso? Ok? Vou me divertir. Você não está se divertindo. Você está cedendo a tua mente e teu coração para uma programação mental. As produtoras de filme, elas não produzem entretenimento. Elas produzem programação mental. Elas vão preparando o consciente coletivo para situações, para leis, para coisas que vão sendo implantadas em toda a sociedade mundial, preparando a sociedade para modelos, paradigmas, modelos de governo, para coisas que vão acontecendo. Epidemias, filmes de epidemia que não acabava mais. Filmes de Walking Dead. Zumbi. Filmes de zumbi para todo lado. Você entra na sua plataforma de vídeo e você vê séries e mais séries e mais séries e mais séries e mais séries de zumbi. Gente, presta atenção. Programação mental. Por que isso está acontecendo? Está zumbizando a humanidade. Há uma intenção do espírito do anticristo de zumbizar a humanidade inteira. Ok? Entretenimento não é entretenimento. É o espírito do anticristo, que está pairando sobre a raça humana, promovendo engano e mentira, as ferramentas do engano e da mentira. Ok? E isso, agora, o povo de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós temos a oração, nós temos a igreja, nós temos o ensino da palavra, que vai protegendo a nossa mente desses enganos todos, enganos de todo tipo, ok? Afirmações, enganos e afirmações para afetar a família, afetar a vida conjugal, afetar a moralidade, afetar a fidelidade conjugal, afetar a questão dos sonhos, do crescimento, de você crescer, progredir, para afetar a humanidade em geral, até todas muitas áreas de ensino, escolas inclusive, não prepara a gente para pensar, para crescer, para desenvolver, para empreender, prepara a gente para ficar dentro de caixinhas, né? E um teto muito baixo, mas nós, o povo de Deus, quem sabe o que eu estou falando? Nós, o povo de Deus, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, que Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele limpa os nossos ouvidos, a nossa mente. Agora, se você gasta 15 minutos da sua semana orando e lendo, e gasta 12, 15 horas assistindo filme de seriado na sua plataforma, o que vai acontecer? 15 horas por semana bebendo uma água suja, comendo uma comida podre, e gasta 15 minutos para orar e para ler a Bíblia? Está entendendo o que eu estou falando? Ok? Não vai funcionar. A gente tem que ficar esperto com essas coisas. A gente tem que dedicar nosso tempo. Sim, você pode, é proibido assistir um filme? Claro que não, eu gosto de assistir filmes. Eu gosto, minha família gosta. Às vezes a gente está junto com meus filhos, que filme que a gente... Vamos procurar um filme. É difícil, mas vamos procurar um filme. Mas sempre com um alerta. A gente fica junto, a gente depois conversa e tal. Não é fácil não, você assistir um filme decente. Hoje em dia, light, tranquilinho,
Você não acabar o filme tenso, cheio de adrenalina no corpo, né? É difícil. Até os tranquilinhos ainda tem uma cota de homoafetividade, tem uma cota de infidelidade, tem uma cota de sexo explícito, tem uma cota. Esses filmes têm tudo isso, você tem que tomar cuidado com essas coisas todas. Tem coisa que não vale a pena. É muito difícil achar um filme decente hoje para você ver. Por quê? Porque essas empresas, elas não têm a intenção de entreter você. Elas têm a intenção de reprogramar a mente de toda a pessoa que está assistindo para fazer a pessoa começar a achar que a infidelidade é coisa normal, a imoralidade é coisa normal, a mentira é coisa normal, que o crime vale a pena. Todo filme de ladrão, ele também é um herói, não é? Muitas vezes, a maioria. Quando tem filme de o ladrão, rouba joia, não sei o quê, você fica torcendo para dar tudo certo para ele, no filme. Não é isso? Fica porque o cara é o herói do filme, também é um ladrão. Programação mental. Parece que todo mundo está querendo fazer a gente considerar o pecado coisa normal. E falar que o errado é o certo. Troca. O errado é o certo e o certo é o errado. Ok? É isso que tem acontecido. Nós somos o povo que temos a palavra da verdade. Nós temos o absoluto. A palavra de Deus é um absoluto. E no pós-modernismo, dizendo que não existe absolutos. Tudo é relativo. Inclusive o amor é relativo, a fidelidade é relativa. Ok? A verdade é relativa, porque não existe absolutos. Mas a palavra de Deus é um absoluto. Deus é absoluto. E a sua palavra também é absoluta. É e não é. É preto no branco. Deixa para lá, né? Estão esperando que eu vou brincar sobre o Corinthians, né? Mas eu não vou falar nada sobre o Corinthians. Tá? É tudo preto no branco, né? É tudo bem, muito claro, né? A coisa é, a coisa não é. Então, é homem e mulher. É assim, esse é um absoluto de Deus. Amém? Tá? Deus criou homem, Deus criou mulher. Esse é um absoluto. Isso não pode ser mudado. Não importa o que as pessoas pensem, ou digam, ou acreditem, ou pensam que são, que não são. Não interessa nada disso. Os absolutos de Deus são imutáveis. As verdades de Deus são absolutas e são imutáveis. E a gente convive com absolutos. Eles é que garantem saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. São as verdades de Deus que garantem a nossa saúde existencial. Amém, gente? Essa variação de não tem mais nada nem certo nem errado, tudo é relativo, você pode fazer o que quiser, você pode ser o que você quiser, você pode ser um cachorro, você pode ser uma bicicleta, você pode ser uma árvore, você pode casar com a árvore, você pode fazer o que você quiser. Que história é essa? Parece um inferno. Tira a saúde mental das pessoas, o equilíbrio. Nós não fomos criados para essa volubilidade maligna. Não existe assento, não existe base, não existe nada no mundo. Mas nós temos base. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos relacionamento com o Senhor. O Espírito Santo, que é absoluto, mora em nós. Amém, gente? Nós temos a verdade. Nós somos servos da verdade. E a verdade de Deus é que nos dá saúde mental, que nos dá saúde emocional, que nos dá saúde espiritual, que faz a gente humanos de verdade, não zumbi. A humanidade está sendo zumbizada dessa forma, pelo relativismo. O relativismo, essa palavra não existe, tá? Mas vou usar ela e você vai saber, entender o que eu estou falando. Vai zumbizar todo mundo. O relativismo zumbiza todo mundo. Esquisito, né? Zumbizar ficou feio, né? O relativismo deixa todo mundo zumbi. Escravo. Escravo de sistemas, escravo de ideologias, escravo de tudo isso. Mas nós não, nós temos a palavra de Deus. Nós conhecemos a verdade de Deus, e a verdade é como Deus diz que é. Ele que criou a humanidade, Ele que inventou esse negócio todo. É como Deus diz que é.
Mesmo que alguém diga que não é, não, hoje em dia, não sei o quê, hoje em dia nada, cabeção. A palavra de Deus é a verdade, ponto final. Amém, gente? Agora o povo de Deus precisa conhecer a palavra. Amém, queridos? No nome de Jesus, leia mais, ore mais. Leia mais a palavra de Deus e ore mais. No nome de Jesus. Para que, de fato, a tua mente e o teu coração estejam guardados e protegidos nos últimos dias. Porque nos últimos dias, as ondas de engano e de mentira, elas vão multiplicar de força e poder. Não se engane. Nos últimos dias, a mentira vai ser empoderada por Satanás. E Deus vai permitir. O engano será empoderado por Satanás e Deus vai permitir. Vai vir uma onda forte, forte, de mentiras e enganos contra todos nós. A única coisa que vai proteger você e nós e a igreja dos últimos dias é profundidade na palavra de Deus. É dependência do Espírito Santo. É intimidade e comunhão com o Espírito Santo de Deus. É vida de oração. Vida de oração. E santidade. 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 O mundo vai te oferecer um monte de coisa interessante. Mas por causa da santidade, você vai abrir mão. Porque a minha alma não está à venda. A minha ética não está à venda. A minha mente não está à venda. Ela já foi comprada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A minha moral não está à venda. E a minha não está mesmo. Em todos os sentidos. Nós já temos um dono. E se chama Jesus Cristo. Amém? Mas nesses últimos dias a gente precisa estar atento. Por isso que eu quero caminhar em textos que falam desses últimos dias. Não é só uma questão de fortalecer você, de abençoar você, para você ficar firme para viver a sua vida. Não. É uma questão de ser um crente, entendendo o seu tempo, sabendo como você deve se posicionar diante de todas as realidades. Amém, gente? Diante de todas as realidades nesse tempo. Não é só questão de fortalecer você. É uma questão de alimentar você, capacitar você, para saber quem que você tem que ser nesse tempo. Amém, gente? Muito bem, então, há 2 semanas atrás, nós conversamos sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4, passa o primeiro slide lá, eu quero só relembrar, né, um mapa, ali Paulo escreve para os Tessalonicenses de Corinto, ali embaixo, no círculo vermelho na parte de baixo. Na segunda viagem missionária, ele vai para Filipos, e ele passa entre Filipos e Tessalonicenses, ele passa, e Tessalônica, ele passa por algumas outras cidades até chegar lá, mas ele se estabelece um tempo em Tessalônica, e ali nasce uma igreja muito relevante, muito forte, e a gente observa, lendo as 2 epístolas que ele escreve aos Tessalonicenses, que era uma igreja, tornou-se uma igreja atuante e de bom testemunho para toda a região da Macedônia, ok? Onde fica ali, no primeiro século, a região de Filipos e Tessalônica. Hoje, a Macedônia fica mais do lado esquerdo e toda essa região hoje pertence à Grécia. Quando ele sai de Tessalônica, fugido, na verdade, e vai para Corinto, de Corinto ele escreve, provavelmente, as 2 epístolas para os crentes de Tessalônica, por causa de uma conversa aiada que aconteceu lá, relacionada à segunda vinda de Cristo, relacionado ao arrebatamento e à segunda vinda, né? Então, Paulo escreve, e tem bastante conteúdo em 1 e 2 Tessalonicenses a respeito desse assunto, exatamente para responder questões que estavam acontecendo em Tessalônica, ok? Pode pôr o outro. Aí nós passeamos um pouco em cima desse gráfico a semana passada, onde eu, de maneira muito simplificada, eu
caminhei aqui numa linha de tempo, né, fiz uma linha de tempo em azul, mais ou menos defini a era da igreja. Esse gráfico já é de um posicionamento escatológico, ok? Já é de um posicionamento escatológico, quando você separa, antes do milênio, os 7 anos da tribulação. Algumas posições escatológicas anulam esses 7 anos da tribulação, ok? Mas nós cremos nisso, então eu inseri nesse gráfico também isso. E dentro desse gráfico, depois da era da igreja, né, vai iniciar um tempo que nós chamamos de tribulação ou grande tribulação. Alguns chamam de tribulação os primeiros 3 anos e meio e grande tribulação os outros 3 anos e meio, quando surge o anticristo, ok? No início desses 7 anos que nós chamamos de tribulação. Quando é que a tribulação inicia? Quando for identificado a pessoa do anticristo, uma pessoa que será empoderada diretamente por Satanás. Ele vai personalizar, né, a figura de Satanás, e junto com um trio satânico formado pela besta e o falso profeta, eles vão exercer um tipo de governo em todo o mundo para unificar o governo mundial, unificar a moeda, unificar a religião. Então isso vai estabelecer. Agora, ele não vai começar mostrando a cara, ele vai aparecer como um pacificador, ok? Como um pacificador, provavelmente na iminência de uma guerra ou de uma terceira guerra mundial, que muitos creem que vai iniciar na região de Israel, ali no Oriente Médio, mas você que está acompanhando as notícias sabe que está pipocando rumores de guerra em praticamente todo o planeta, inclusive aqui no Brasil, se você não sabe também, principalmente na região norte. Não sei se você sabe, houve um deslocamento grande de blindados para a região norte, né? Não vou falar mais do que isso. Do Brasil, então, as Américas também estão em rumores de conflitos, rumores de guerra, na América Central também, no norte do Brasil, na América Central, há rumores, na Europa, isso já está acontecendo guerra, e está pipocando de ampliar essa guerra para outros países da Europa. Você está vendo isso, eu não estou falando nada que você já não esteja acompanhando. No Oriente Médio, isso também está em conflito. O Hezbollah, não sei se dá problema com esse YouTube, que eu falando essas coisas, mas vamos seguir. O Hezbollah enviou muitos mísseis incendiários para toda a região norte de Israel, e toda a região norte de Israel está pegando fogo. Aquela região é muito verde, tem muita plantação, muitos kibbutz ali na região norte de Israel, que produzem alimento, produzem frutas, muita coisa importante produzida ali, que ajuda a sustentar toda a nação de Israel, e também os palestinos que moram ali, eles também são fornecidos em alimento. Todas as cidades de predominância palestina, que tem ali em todo o território de Israel, também são alimentados pelo que Israel produz, pelo que é produzido nos kibbutz, e eles miraram nessa região de verde, do norte de Israel, em toda a região da Galileia, e estão pegando fogo. Mais de 100 mil pessoas do território de Israel tiveram que se deslocar dos seus lugares, dos seus kibbutz, para outros lugares de Israel, por causa do incêndio que se espalhou em todo o norte de Israel. Agora é evidente que isso vai ter retaliação, e o conflito parece que a efervescência vai aumentando. Ou seja, o Oriente Médio está em rumores de guerra, em alguns lugares em guerras que já estão acontecendo, envolvimento de muitos países, até nos movimentos de guerra, a inteligência de guerra faz um barulho desse lado aqui, mas a intenção é atingir aqui, isso é normal. Então, ou seja, o espírito do engano, né? Tem um rumor aqui, mas de repente explode uma outra coisa cá. Então, é assim que o mundo está respirando, conflitos. E essas notícias sendo espalhadas pelo planeta todo, deixando a humanidade toda em estado de tensão, de medo e alguns de pânico. Isso também faz parte do mecanismo de ebulição, ok?
Mas nós, o povo de Deus, a gente, pela graça do Senhor e pela palavra de Deus, a gente coloca os óculos da revelação, a gente põe os óculos da palavra de Deus, a gente põe os óculos proféticos, e a gente consegue olhar e fazer uma leitura um pouco mais precisa de todo o tempo. E por causa da oração, da esperança que nós temos na glória do Senhor, da esperança que nós temos nas promessas do Senhor, o nosso coração é apaziguado, nós não somos tomados pelo espírito de pânico e medo que tentam incutir em toda a raça humana. Palavra de Deus de oração, mas para isso, você não precisa só ouvir notícias, você tem que se alimentar do pão, da palavra. Amém, gente? Em nome de Jesus, leia mais a Bíblia e ore mais. Nesse tempo, isso será crucial, crucial. Estão comigo? Estão comigo, gente? Então, vem comigo, por favor. Então, vai acontecer isso no início dos 7 anos. Aí, ele vai surgir e rumores de guerra quando pipocar um conflito que poderá até ser uma terceira guerra envolvendo muitas nações. Aquele que aparecer trazendo paz e conciliação e desfazendo todos os conflitos mundiais, fique atento, esse cara pode ser o anticristo. Quando isso acontecer, possivelmente a gente está iniciando o tempo dos últimos 7 anos, que nós chamamos da tribulação ou grande tribulação. A igreja, alguns creem que a igreja será arrebatada no início da grande tribulação. Outros creem que a igreja será arrebatada, esses são os pré-tribulacionistas, né? Outros creem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, esses são os midi-tribulacionistas. E outros creem ainda que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação, esses são os pós-tribulacionistas, ok? Depois da grande tribulação, vai acontecer um grande conflito, porque haverá um momento em que provavelmente o anticristo vai exigir adoração para si. Nesse momento, principalmente os judeus vão entender que ele não é o Messias. Os judeus vão pensar que ele é o Messias na primeira parte. Mas quando ele exigir adoração para si, aí os judeus vai cair a ficha e eles vão entender que o Messias verdadeiro é o Jesus Cristo de Nazaré, que veio há 2000 anos atrás. E eles vão agora, com fé, crendo que esse de fato é o Messias, vão passar a crer também nas promessas da segunda vinda. Então vai criar um conflito. Os judeus vão se colocar contra o anticristo e contra o seu exército e contra todo o seu sistema, e o conflito vai intensificar. A perseguição vai intensificar, haverá uma formação de guerra para lutar contra os israelenses, os judeus ali. Então vai ter um outro tipo de guerra, outro nível de guerra, e no meio dessa coisa toda, Jesus vai aparecer no final, numa guerra que nós chamamos de Armagedon. No Apocalipse fala desse lugar, dessa guerra, Armegido, que é o Vale de Megido, ali que fica entre a Galileia e a Judéia. Então tem um grande vale ali, que é o Vale de Jezreel, onde tem um monte Megido, ali como parte daquele vale, a direção do monte de Elias ali, e o monte Megido, e o mar da Galileia aqui, o rio Jordão aqui, essa parte do meio aqui, é o Vale de Jezreel, que é chamado o Vale de Megido também. A guerra vai acontecer nessa região, que é bem plana, vai acontecer uma guerreada aqui nesse lugar, então, muito sangue, muita coisa, mas nesse momento, quase já no final dos 7 anos de tribulação, Jesus aparece, ele vem, acontece de maneira completa, no linguajar dos pré-tribulacionistas, dispensacionalistas. Eu sei que você... vamos seguir. Aí, ele vem, nesse momento, a igreja está com ele, quando ele aparece, acontece a ressurreição dos mortos, acontece o arrebatamento, já aconteceu, ou os pós-tribulacionistas creem que o arrebatamento vai acontecer no final da grande tribulação, e alguns creem que a igreja vai passar pela grande tribulação toda, mas de alguma forma empoderada e protegida pelo Senhor.
De alguma forma, se a igreja passar, ela será empoderada e protegida pelo Senhor. Se ela passar. Ok? Então, aí começaria com a parousia, com a manifestação do Senhor Jesus Cristo, com a ressurreição dos mortos, o arrebatamento dos santos e a vitória cabal contra Satanás e contra todas as suas hostes e tudo mais. Nesse momento se estabelece o governo milenar do nosso Senhor Jesus, que nós particularmente cremos que será literal, uns 1000 anos de governo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns creem que não, são os amilenistas, né? Todos os esquemas escatológicos, eles são construídos, são definidos a partir do governo milenar, ok? Todos os esquemas escatológicos são construídos a partir do governo milenar, que é esse outro quadro que está aqui, tá certo? E a respeito do governo milenar, temos essas 4 posições: pré-milenismo histórico, né, que acredita que Jesus volta no início do milênio, ok? O pré-milenismo dispensacional, que crê que Jesus volta completamente no início do milênio, porém o arrebatamento já aconteceu no início da grande tribulação, ok? E a igreja não passaria pela grande tribulação. O pós-milenismo crê que Jesus voltará só depois de 1000 anos, mas até lá, os pós-milenistas creem que a humanidade toda vai se converter e nós teremos um ano totalmente cristianizado, um milênio totalmente cristianizado, com justiça, com paz e com alegria, o reino de Deus estabelecido, mas com a vinda de Jesus só no final. Nós não cremos nisso, ok? Nós não cremos no pós-milênio, nós cremos no pré-milênio. E os amilenistas creem que os 1000 anos são apenas simbólicos e tudo vai se definir depois desse tempo, que poderia ser uma tribulação, mas os amilenistas nem creem muito assim, que haverá um momento em que a história fecha e Jesus vem, estabelece o seu governo e já inicia o tempo da eternidade, né? Então, assim são os amilenistas. Então, falamos sobre tudo isso aqui domingo passado também, e eu estou falando novamente, porque para ajudar a fixar, para ajudar a deixar isso mais vivo na sua memória. Você, se já leu, já conhece um pouco sobre escatologia, está vendo que isso é o simples do simples, né? Esses são os posicionamentos todos em linhas gerais, mas ajuda a gente a ter uma ideia, né? Quando a gente fala as diversas posições escatológicas são essas aqui: pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacional, pós-milenismo, amilenismo. E sobre a tribulação e o arrebatamento, as posições são essas aqui: o pré-tribulacionismo, o midi-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. São essas posições aqui. Tem vertentes dentro delas? Tem muita coisa dentro delas que vai dar para estudar e tudo mais, mas aí é você lendo um livro a respeito desse assunto. Como eu disse, a gente pode recomendar alguns para você, tá bom? Então, nós vimos sobre esse quadro aqui. Muito bem. Alguns dizem que a gente está bem pertinho do fechamento desses 2000 anos. Ok? A gente está num tempo, de fato, de se definir a nossa vida. O mundo está muito esquisito, está muito estranho, e a gente precisa definir quem que a gente serve, que tipo de vida a gente tem que ter. Ou a gente serve ao diabo ou serve a Deus. Ou a gente entrega a nossa vida a Deus, ou a gente vai se dar mal. É assim, simples assim. Se não entregar a vida a Jesus e não se comprometer com Ele, não andar com Ele, não caminhar com Ele, não crescer com Ele, o mundo pode tomar conta da nossa vida e a gente acabar indo para o inferno. É tempo de definição. Os tempos são importantes. É tempo de definição. Não dá para ficar em cima do muro, é a parte errada. Em cima do muro é a parte do diabo. O diabo governa o muro, porque são os indefinidos. E com Deus ou é preto ou é branco. Ok? Ou você está ou você não está. Então, é assim que funciona. Então, é tempo de decisão. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Não dá para empurrar a vida mais com a barriga. Não dá. Você precisa entregar sua vida a Jesus. Você precisa se comprometer com Ele.
e precisa se compreender com a sua santidade. Precisa se comprometer com o jeito de Jesus e viver, com o jeito de Jesus e fazer as coisas, com o jeito de Jesus e decidir todas as coisas. Amém, gente? A gente precisa disso. A gente precisa disso. Amém? Então, seguindo, eu quero mostrar para você mais ou menos o esboço de 1 Tessalonicenses capítulo 5, que eu quero entrar com você, né, de formas gerais. Esse já foi, isso aí, peraí. Esse é o 4, né? Esse é o resumo do 4. 2 exortações, né, e tudo mais. Deixa eu saltar logo para a primeira, Tessalonicenses, eu fiz algumas anotações, mas vamos saltar logo para o esboço de 1 Tessalonicenses capítulo 5. É muito simples o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Paulo dá continuidade ao assunto da ressurreição e do arrebatamento, nos versos de 1 a 11. Nos versos de 12 a 22, ele dá conselhos gerais, porque ele está conversando com a igreja de Tessalônica, ele dá muitos conselhos a respeito de várias áreas, nos versos de 12 a 22, e faz a saudação final do capítulo e do livro, né, nos versos de 23 a 28. Essa é a estrutura do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. E eu quero, evidentemente, caminhar com você nos versos de 1 a 11. Mas, nos versos de 1 a 11, a gente encontra algumas coisas. Muda o slide, por favor. Tá. A gente vai detectar, nos versos de 1 a 11, duas coisas. E eu estou avisando para você ficar atento, para a gente, juntos, a gente detectar essas duas coisas nesses versos. Eu quero detectar informações sobre a ressurreição e o arrebatamento. Ok? Primeira coisa que a gente vai detectar nesses versos é informações sobre a ressurreição e o arrebatamento. A segunda coisa que a gente vai detectar são as exortações que Paulo faz nesse texto, ok? São essas duas coisas que a gente vai prestar atenção. E a estrutura é o seguinte: nos versos de 1 a 5, ele compartilha informações sobre ressurreição e arrebatamento. Nos versos de 6 a 8, ele faz algumas exortações. Nos versos de 9 a 10, ele dá novas informações a respeito da ressurreição e do arrebatamento, e ele finaliza o verso 11 com a última exortação. Então a gente vai caminhar sobre esses textos e vamos observar essas coisas. A primeira leitura que a gente vai fazer, aí você abre a sua Bíblia, que eu não projetei o texto, abre a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, e a gente vai ler de 1 a 5, e depois de lermos, nós vamos destacar aqui as informações que Paulo está trazendo a respeito da ressurreição e do arrebatamento, ok? Então, abrindo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 5, a gente vai ler e observar essas informações. Podemos ler? Eu vou ler na minha versão, acompanhe aí na sua, depois a gente verifica o que é que ele está informando aqui. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Essa pergunta todo mundo continua fazendo até hoje. Como e quando? Né? Agora é curioso que Paulo fala com eles: irmãos, não é necessário que eu fale sobre isso com vocês. De alguma forma, parece que eles já sabiam. Eles não tinham data, dia e hora. Perguntaram para Jesus, quando isso acontecer? Jesus falou assim, ninguém sabe dia e hora. Dia e hora. Dia e hora é um negócio muito pequeno. E o mês? E o ano? E a estação? A gente pode calcular isso aí. O dia e a hora a gente não sabe, mas talvez o período que isso vai acontecer, a janela temporal que isso vai acontecer, a gente vai conseguir identificar. Amém? Mas o dia exatamente e a hora, de fato, ninguém sabe, né? Mas a janela temporal,
a gente vai identificar. Como povo de Deus, a gente vai identificar a janela temporal. Ok? Então a gente vai seguir. Não é necessário, irmãos, que eles escrevam sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite. Agora presta atenção, ele virá inesperadamente como ladrão à noite. Mas na sequência do verso 3, presta atenção como ele fala. Quando as pessoas disserem, parece que ele está falando com os irmãos de Tessalônica, e agora ele está falando com os irmãos de Tessalônica a respeito das pessoas. Amém? Ele não está falando dos cristãos, no verso 3. Ele está falando das pessoas em geral, que não conhecem os ensinos de Deus a respeito disso, e desses eventos escatológicos. Olha só que interessante. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, quando o anticristo se manifestar, ele será um homem de paz, um pacificador, e ele vai trazer paz sobre todos os conflitos da terra, unificando tudo também. Governo único, mundial, como eu disse domingo passado, nunca em nenhum outro momento da história teve ferramentas e tecnologia para unificar todos os governos. Hoje nós temos tecnologia, hoje nós temos ferramentas e mecanismos para que haja, de fato, um governo mundial. Que uma coisa que alguém fala lá, imediatamente, na velocidade da luz, todo mundo já vai ter no seu celular uma orientação. No mesmo momento, pela velocidade da luz, alguém em algum ponto do planeta aperta um botão e a humanidade inteira já recebe uma notificação. Hoje nós temos essa tecnologia. Ok? O teu aplicativo de banco é um exemplo disso. Tudo está linkado, não importa o banco que você tenha conta, tudo está linkado com o Banco Central. Todos os bancos centrais estão linkados com o Banco Mundial. Tudo. Tudo. A economia. Estabelecer uma moeda única no planeta, só basta um reset. 3 dias sem energia elétrica, quando voltar tudo, já volta tudo resetado. Capite? Ok? É complicado. Né? Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então, o desastre, olha que palavra que Paulo usa, é muito interessante. Então, o desastre lhe sobrevirá tão repentinamente, como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Por isso, amados, não, eu vou cuidar da minha vida, eu não dou muita importância para uma coisa nem para outra, eu vou viver a minha vida, até o momento. Não, você não está entendendo. A gente não tem escolha. Ou a gente serve a Deus, ou a gente vai ser pego. Ou a pessoa ou serve a Deus, a gente não, né? Ou a pessoa serve a Deus, ou a pessoa será pega. Virá um desastre sobre ela, e ela não poderá escapar. Você escolhe hoje a quem você se submete. Ou ao mundo, ao pecado, e depois virá um desastre repentino sobre a pessoa, ou você serve a Deus, e abre a sua mente, abre o seu coração para as verdades e para os absolutos de Deus, e fica preparado e empoderado pela presença e pelo Espírito de Deus, para qualquer tipo de coisa que venha acontecer, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Nós já sabemos o que vai acontecer. Que quem sustenta a história é Deus, não é Satanás. E ele já disse no começo como é que vai ser o fim. E o povo de Deus sabe.
verificar isso. Amém, gente? Então, e não haverá como escapar. Aí no verso 4, mas vocês, olha como ele muda. No verso 3 ele fala, quando as pessoas disserem, mas no verso 4 ele fala assim, mas vocês, percebe? Eu já ouvi muito crente dizer, nós não sabemos quando vai ser como um ladrão à noite, né? Como o dia que vem, você não está entendendo? Virá como um ladrão de noite, para aqueles que não conhecem a Deus. Nós não seremos pegos de surpresa. Amém, gente? Amém. Aí no verso 4, mas vocês, Daína Cornélio, mas vocês, povo santo, mas vocês, povo de Deus, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque a gente não está dormindo, a gente está esperto com relação a todas essas coisas. Verso 5, porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite, nós somos da luz e do dia, não pertencemos ao mundo zumbizado, não pertencemos ao mundo sujeito, escravizado do espírito do anticristo, da mentira e do engano. Amém, gente? Adolescentes também, jovens também, crianças também, adultos também, anciãos também. Amém, queridos? Então, nesses versos, quais são as informações que Paulo reparte com a gente sobre a ressurreição e o arrebatamento? Primeira coisa, põe a lista aí. Vamos lá. O dia do Senhor virá inesperadamente, como o ladrão à noite, para o mundo. Ok? 2. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, o desastre virá. Paulo está dando essas informações. 3. O desastre virá repentinamente, como as dores de parto da grávida. 4. O desastre virá repentinamente e ninguém poderá escapar. Mas ele ainda está no verso 3, ele está falando do mundo. 4, então, 5, no verso 4 diz, mas vocês, irmãos, ok, gente? Não sei o que para no teu coração diante disso. Deus está te protegendo, Deus vai continuar protegendo você. Deus vai proteger sua mente, Deus vai proteger teu coração, pela sua palavra, pela sua oração. Nós é que precisamos mergulhar em Deus mais ainda. Porque quem não tiver no Senhor verá desastre. É um desastre se afastar de Deus. É um desastre se afastar do Evangelho. É um desastre se afastar de Jesus. É um desastre se afastar da igreja. Cheio de defeito, mas só tem um povo que está com o Senhor, que é a igreja. É nós na fita. É nós na fita. Ok, gente? Mas vocês, irmãos, os cristãos, não serão pegos de surpresa. Nós temos a garantia do nosso Pai, que se a gente tiver passar por luta e tribulação, a gente será empoderado para passar. O poder de Deus estará conosco. Se não, se aconteceu o arrebatamento no início da grande tribulação, o que eu gostaria que fosse assim, né? A gente vai ser livre e pronto. E pronto. Eu bem gostaria que fosse assim, né, Vanderlei? Eu bem gostaria que fosse assim, né? Mas uma coisa eu sei. Se a gente for no início da tribulação, aleluia, Deus vai livrar a gente. Agora, se a gente ficar, Deus não vai nos desassistir. A gente vai ter tudo que a gente precisa para passar por tudo no milagre, na força, no poder de Deus, com uma assistência sobrenatural da parte do Senhor. Porque o que recairá de juízo sobre o mundo vai respingar em nós de alguma forma,
mas a gente não vai passar pelo mesmo juízo que os ímpios passarão. E eu não falo isso com desdém contra os ímpios. Na verdade, a igreja continua na terra para alcançar esses, para que eles passem para o time da família de Deus. Amém. Nós continuamos aqui nessa cidade para proclamar, trazer a galera para o eu mais você. Para que eles tenham a chance de ouvir de Jesus. Mas, lamentavelmente, a gente sabe que muitos vão dizer não para Jesus. E esses que disserem não para Jesus, recairá sobre eles catástrofe, perdição. Não vale a pena ficar longe de Deus, não vale a pena ficar longe de Jesus, não vale a pena ficar longe da igreja. Não vale, gente. Amém, queridos? Aí, o item 6, a sexta informação que Paulo compartilha. Porque, está linkado com 5, né? Porque os cristãos andam na luz e no entendimento. A luz do Evangelho, a luz da palavra, a luz do Espírito Santo em nós, a oração, uma vida de devoção, uma vida de oração e de adoração, uma vida que conhece as promessas do Senhor, as garantias que Ele nos dá. Isso vai trazer cura e saúde na nossa mente, cura mental, saúde emocional. A gente vai encher a gente de fé, vai encher o nosso jarro de fé e de certezas das promessas. A gente vai poder descansar na presença de Deus. Amém, queridos? Essas são as informações. Aí a gente vai para os versos de 6 a 8. Nos versos de 6 a 8, Paulo vai, em cima das informações que ele acaba de compartilhar, ele faz uma série de exortações. Quais exortações? Vamos ler. De 6 a 8 diz assim: portanto, fiquem atentos. Veja como ele muda. Ele está trazendo informações. Aí ele passa a fazer exortações. Aí, portanto, fiquem atentos. Não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós, que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Protegidos, amém, queridos? Nós temos uma armadura de Deus, nós temos a garantia da proteção do Senhor. Então ele exorta, mas nós que temos essa garantia, mas ele exorta lá, não fica desatento não. Ok? Então quais são as exortações que ele faz? Aí muda lá para as exortações. Primeira exortação que ele faz: fiquem atentos e não durmam como os outros. Amados, essa exortação é importante, é para crente. Paulo está falando agora para os crentes. Ei, fique atento. Fique atento, tenha uma vida espiritual disciplinada. Leia a palavra de Deus, ore mais. Fique atento, lembre-se das promessas. Seja fiel à comunhão da igreja e dos santos. Fica na presença de Deus. Adore mais. Fique atento a essas coisas. Não fica flutuando na vida, não. Não fica flutuando, gente. Não é mais tempo de ficar flutuando na vida, empurrando a vida com a barriga, sendo salvo, né? Crendo, sabendo da salvação e tudo mais, mas não engata no ministério, não engata no seu chamado, não engata na vida espiritual, não faz o que você sabe que você tem que fazer. Tem muita gente que sabe que tem que orar mais, não ora. Tem muita gente que sabe que tem que ser fiel nos dízimos, nas ofertas, e não é. Tem muita gente que sabe que tem que aumentar o seu nível de devoção e não aumenta. Está dormindo. A exortação de Paulo é essa. Ei, desperta, gente. Ativa a sua espiritualidade. Ativa a sua devoção. Ativa a sua fidelidade. Ativa o seu chamado.
Ativa a sua fé, ativa a sua vida de oração. Amém, gente? Ativa a sua frequência nos cultos. Ei, ativa as suas frequências presenciais nos cultos. Não fica dormindo, não. Paulo está exortando a igreja. Aí, nesse aspecto, ele está falando para a igreja. Ei, não fica na flutuação, num sono, numa sonolência, numa inércia, numa indiferença. Ei, fica esperto. Porque a hora que a catástrofe vier sobre muitos, pode ser que a tua mente e o teu coração estejam cheios de programação mental e pouca palavra, e pouca instrução, e pouca lembrança das promessas do Senhor. E com a cabeça cheia de programação mental, produzida pelas redes sociais, pelos filmes de série. Aí o que vai vir? Pânico, medo, confusão, desestruturação. De repente, catástrofe. Vai recair uma catástrofe sobre mim? Ei, mas nós não, nós somos da luz. Amém, gente? Então ativa a sua espiritualidade, meu querido. Ativa a sua fidelidade. Ativa a sua devoção. Aciona, vai para outro nível. Amém, gente? Item 2, segunda exortação. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. Amém, gente? Usa a cabeça. Sejam inteligentes. Pondera todas essas verdades. E toma uma decisão. Não é uma boa decisão continuar do jeito que a gente está. Porque, irmãos, presta atenção. A gente vem para a igreja 1 mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Meu querido, a gente tem que melhorar. A gente tem que crescer. A gente tem que crescer, a gente tem que ser transformado. Toda vez que eu ouço uma palavra de Deus, eu tenho diante de mim uma situação, eu tenho que abrir mão de alguma coisa na minha vida, abrir mão do distanciamento do pecado, abrir mão do pecado ou da proximidade do pecado, e eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Não adianta ficar ouvindo essa mesma palavra 1 ano, 2 anos, 5 anos, e eu não mudar absolutamente nada na minha vida. A palavra de Deus tem que me confrontar, tem que me transformar. A palavra de Deus tem que ser um poder transformador dentro de mim. E eu tenho que abrir o meu coração e permitir que ela jogue luz na minha vida a respeito das coisas que eu tenho que mudar. Amém, gente? E mudar de fato. E mudar de fato e verdade. Gente, não adianta. Eu sou crente há 15 anos e eu nunca parei de falar palavrão. Pelo amor de Deus. O que está acontecendo? Eu sou crente há tantos anos, desde a infância, e eu nunca consigo ser fiel na entrega dos dízimos, das ofertas. Gente, por isso que a coisa está travada, a coisa não vai. Porque é refém do mundo, é refém do sistema, é refém do espírito da miséria, é refém do espírito da desorganização. E quem passou pela integração aqui, todos já passaram, sabe que dízimo e oferta é culto ao Senhor, pertence a Deus. Esse negócio de entregar no altar do Senhor, não é a lei, é antes da lei, começa lá em Adão. É uma questão de relacionamento com o altar, e o altar de Deus é entrega, porque tudo vem dEle, Ele que nos criou. E Ele que estabeleceu leis na natureza para a gente produzir e ganhar dinheiro. Tudo vem de Deus em última instância. E Ele diz, uma pequena parte de tudo que você recebe é meu. Então entrega, dizima. E quando a gente faz isso e vem no altar fazer isso é culto de adoração ao Senhor. Eu estou dizendo, Deus, eu confio no Senhor. Aí a palavra dá promessas dizendo, faz isso, seja fiel, que eu vou abrir o céu e vou derramar bênçãos sobre vocês de maneira sobrenatural. Inclusive sabedoria para administrar bem o que sobra na tua mão. Porque só o fato de você dar dízimo significa que você pode comprar o que você quer. Você tem que fazer uma boa gestão daquilo que fica na tua mão. Amém, gente? Para não quebrar.
E não adianta ele falar, eu dei o dízimo e a minha conta e acabou o dinheiro. Cabeção, você administra melhor as suas coisas, ora? Pratica uma boa gestão naquilo que sobra na tua mão. Isso também é de Deus, isso também é culto. Você ser um bom mordomo daquilo que tem na sua mão. Então você sabe que a questão do dízimo da oferta tem a ver com altar, tem a ver com consagração, tem a ver com reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas, tem a ver com reconhecer que Ele é Jeová Jirê, e tudo vem das suas mãos. E quando a gente reconhece, tudo na nossa vida financeira é santificado e abençoado. Eu consigo fazer com 90%, 80% do que sobra na minha mão, muita coisa, porque eu tenho a bênção de Deus. Uma coisa é eu administrar 80%, porque eu estou falando 90%, eu dou 10%, ainda dou mais ofertas. Então, eu sobra entre 80% e 90%, perto de 80%. Então, a bênção de Deus, administrar a minha vida financeira com 80%, mas a bênção de Deus nos 80%, é muito melhor e mais fácil, mais prazeroso, mais sossegado, mais tranquilo, do que tentar administrar 100% sem a bênção de Deus. Quando a gente vem ao altar, simbolicamente não, representativamente, a porção que eu coloco no altar, me santifica o restante. Aí eu não venho no altar, fico dando desculpa, dizendo que é coisa da lei, sem bem que esse negócio nasceu lá no Éden, Moisés só normatizou esse negócio 500 anos depois de Abraão. Abraão fazia altar, dizimava para Melquisedeque, aí altar, consagração, desde Adão, Abel e Caim, altar, consagração, Noé, altar e consagração, Abraão, muitos altares e muitas consagrações, seu filho Isaac, seu filho Jacó, todos os filhos de Jacó, todo mundo acostumado a entregar ofertas ao Senhor e altar. Aí 500 anos depois, Moisés chega e normatiza um princípio espiritual. Pelo amor de Deus, como é que você não entende isso? Moisés normatiza um princípio espiritual que não mudou na graça, que não mudou no Novo Testamento. Porque o princípio espiritual não mudou. Se no Antigo Testamento é 10%, na Nova Aliança é tudo. A compreensão que nós temos amplificou. E hoje eu sei que pertence a Deus não 10%, pertence a Deus o 100%. Então, quando eu venho ao altar e consagro, eu sei que tudo é dele, o que fica comigo é dele também. Porque eu sou dele, eu fui comprado. Eu não me pertenço, a graça nos dá essa informação. Eu não me pertenço. Eu pertenço a Jesus, Ele pagou um preço por mim, então Ele tem o direito sobre mim. Jesus tem direito de criação e de redenção sobre todos nós. Aí, Deus tem falado com você. Aí alguns não usufruem da bênção do dar. Não usufruem da bênção da generosidade. Não usufruem da bênção da consagração. Não usufruem da bênção de colocar no altar uma expressão cultica, de louvor e adoração pessoal e íntima, através dos dízimos e das ofertas. Tenha que ser o momento mais alegre do culto, o momento que todo mundo vem trazendo os dízimos e as ofertas, porque quando isso está acontecendo, o céu está abrindo sobre as pessoas, o céu está abrindo sobre as famílias, o céu está abrindo sobre as finanças, o céu está abrindo sobre a saúde, o céu está abrindo sobre a administração familiar, o céu está abrindo de muitas formas sobre todo o povo de Deus. O diabo vai sendo impedido de agir e de roubar os nossos recursos. Os anjos vão trabalhando e o céu vai se abrindo sobre nós. As bênçãos de Deus vão pairando sobre a nossa conta bancária, sobre toda a nossa administração, nossa gestão familiar. O céu vai se misturando com a gente. E o que fica na nossa parte, fica com a bênção de Deus. Uau! Isso é poderoso!
Os devoradores foram repreendidos, e é Deus que repreende devorador. Eu já ouvi gente, eu repreendo os devoradores. Cala a sua boca, você não repreende ninguém. A palavra de Deus fala que é Deus quem repreende o devorador, mediante a tua fidelidade. Então seja fiel, cabeção. Seja esperto, usa a cabeça, para a gente não ficar escravo do mundo, e do espírito da miséria, do espírito de mamon, do espírito da usurpação. Amém, gente? Agora, a gente tem que mudar. Ano após ano, semana após semana, mês após mês, nós precisamos ser transformados. Não dá mais para continuar nessa mesma pegada. Eu tenho que melhorar, eu tenho que tomar atitudes na minha vida. Toma uma decisão. Toda vez que você ouve a palavra de Deus, você tem decisões para tomar, toma uma decisão. Toma uma decisão hoje na tua vida para ser melhor. Toma uma decisão hoje para orar mais. Toma uma decisão hoje para ler mais a palavra de Deus. Toma uma decisão hoje para ser fiel nas coisas que Deus coloca na sua mão. Amém, gente? Toma uma decisão hoje para entregar a sua vida para Jesus. Ele aceita você. Se entrega para Ele. Porque não é um bom negócio estar na iminência de um desastre, ou de ser condenado, ou de ir para o inferno. Isso não é bom. Isso não é bom. Eu quero as garantias das promessas de Deus para viver a eternidade com o meu Senhor, e o perdão dos meus pecados agora, e eu começar a provar e experimentar a libertação, cura, transformação, restauração de todas as áreas da minha vida, andando com Jesus, o amor de Jesus, a mansidão de Jesus, a humildade de Jesus, conviver com alguém que apacenta meu coração, que me dá aceitação, que me ama de verdade, que morreu por mim na cruz do Calvário, e sem precisar ainda nos acolheu para si, e ainda nos deu herança, a herança que era dele, porque Deus fala aqui, nós somos cordeiros juntamente com Cristo. Jesus fala assim, eu não quero nada para mim, tudo é meu, aí eu vou dividir com todos os meus irmãos. Você não fez nada para ganhar essa herança, foi totalmente de graça. Seja fiel a Jesus então, toma uma decisão de andar mais com Ele, toma uma decisão de ter um nível de fidelidade para com Ele maior do que você tem tido até hoje. Amém, gente? Por favor, toma uma decisão de ser um marido melhor. Por favor, para. Tanto orgulho, tanta petulância, tanta grosseria. Toma uma decisão de ser um marido melhor. Toma uma decisão de ser uma esposa melhor, por favor. Filho, toma uma decisão de obedecer mais os seus pais. Ei, a palavra de Deus espera isso. Ela tem esse poder de transformar a gente. Amém, queridos? Segundo, permaneçam atentos e sejam sóbrios. 3, estarmos protegidos pela armadura da fé do amor e usando o capacete da esperança da salvação. O capacete protege a mente. A esperança da salvação. Todas as palavras do Senhor relacionadas a promessas, relacionadas à salvação, relacionadas à vida eterna, elas vão proteger a nossa mente. Para nossa mente, os nossos pensamentos, nossos conjuntos de valores, nossas crenças não serem estragadas pelo espírito do anticristo, da mentira e do engano que paira no mundo. Capacete da salvação vai proteger a gente. Amém, queridos? A gente não ser enganado pelas mentiras do mundo. Aí quando já entra no verso 9, mais informações, e no verso 11, mais uma exortação. Vamos ler. Verso 9. Porque Deus decidiu nos salvar. Olha só isso, olha só isso. Olha só isso. Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por meio de ninguém mais. Não é por meio de outra igreja, não é por meio de outra denominação, religião, por meio de outra pessoa. Só tem um meio da gente ser salvo, é Jesus Cristo, é uma pessoa. Não é uma religião, é uma pessoa. Por meio de Jesus Cristo. Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Uma ira que vai recair
sobre os ímpios, aqueles que negarem a Jesus. Tem duas coisas aqui: ira e salvação. Ira e salvação. Ira para os que negarem a Deus e negarem a Jesus Cristo e a obra que Ele fez na cruz do Calvário. E salvação para aqueles que entregarem a sua vida para Ele. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como tem feito. Quais as informações que ele reparte nos versos 9 e 10? Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra informação: e não derramar sua ira sobre nós. Seremos poupados da ira de Deus. E se a gente passar pela tribulação, ou pela grande, seremos poupados da ira de Deus. Isso não muda. Isso não muda. Amém, gente? Verso 10: Cristo morreu por nós para que estejamos com Ele para sempre. E verso 10: quer pela ressurreição ou arrebatamento, estaremos com Ele para sempre. É uma verdade que não vai mudar. O inimigo não pode mudar isso. O mundo não pode mudar isso. Satanás não pode mudar isso. Porque essa é uma verdade absoluta. Amém? Aí a última exortação do verso 11: animem e edifiquem uns aos outros com essas verdades. Amados, já já a gente vai para casa. Já já todos iremos para casa. Estou com saudade da nossa pátria. Estou lembrando até de um hino antigo. Da minha pátria estou muito longe. Hein, Wanderlei? Se estivesse aqui, tá vendo? Você já puxava no viola. Eu quero ir. E a nossa terra não é essa. Pedro fala isso. Nós cantamos isso hoje. Nós cantamos isso hoje. Nós não somos daqui. Não cantamos? Nós não somos daqui. Amado, um dia suas dores vão passar. Tudo passa. Um dia suas lutas vão acabar. Um dia essa dor, essa doença que você está passando aí, ela vai terminar. Tá? Esse problema que você está precisando administrar em casa ou na empresa, vai ser resolvido. Você vai resolver isso aí. Ok? O dinheiro que está faltando, Deus vai abençoar você. Se você for fiel a Ele, Ele vai abençoar você. Ok? E sobrenaturalmente, virá um recurso sobre você. Tá? Os problemas que a gente tem, eles vão acabar. As crises que a gente tem, elas vão acabar. Tá? Uma hora vai tudo acabar. Então, anime um ao outro com essas verdades. Agora, não vale a pena ficar longe de Deus e dos seus padrões. Agora, as lutas que a gente tem, as crises que a gente tem, elas têm data de término. Elas vão terminar todas elas. O que vai sobrar? Vai sobrar Jesus. E nós, os seus santos, os seus filhos. Então pensa na eternidade. Ande com o Senhor agora. Não gasta mais do que você tem. Administra melhor a sua família. Administra melhor a sua espiritualidade, a sua vida espiritual. Ora mais. Lê mais a palavra de Deus. Enche a tua mente, o teu coração, mais das verdades absolutas da palavra de Deus. Seja firme. Não seja como aqueles que estão adormecidos, do sono da indiferença, da inércia, da insensatez. Não. Atentos e sóbrios. Eu sei o que está acontecendo. Nós sabemos o que está acontecendo. Nós sabemos o que está acontecendo com o mundo. Nós sabemos o que está acontecendo com o Brasil. Nós sabemos o que está acontecendo lá no Sul. Nós sabemos o que está acontecendo. E já já, Jesus vai recolher a sua igreja.
Fica de pé, vamos orar. Por favor, eu apelo você. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, e está aqui com a gente nesse culto, e se está online conosco, eu apelo a você, entrega a tua vida para Jesus. Ele vai aceitar você. Se arrependa dos seus pecados. Reconheça que Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário por você, para livrar você do mal, para livrar você do pecado. Entrega a tua vida para Jesus se você ainda não fez isso.